Oi, eu sou a Kelly Cadanos. Eu sou a Eiline Carrano. Às vezes aparece por aqui também o Joey. E alô? E esse é o Papo do Avesso. É um espaço para a gente falar sobre quem escreve e também sobre quem lê. Chega mais que hoje o papo é sobre amor e coragem, claro. A nossa convidada é recifense, graduada em Direito e graduanda em Jornalismo. A minha primeira pergunta vai ser por que ela resolveu fazer esse caminho. A gente já chega lá. Em 2009, ela iniciou um blog no qual ela publicava alguns dos seus textos, mas a memória leva mais tenra infância se lhe perguntam quando é que ela começou a escrever. E atualmente ela publica no Instagram palavras etc e tal, e acredita que a arte é o que desde sempre tem lhe salvado. Seja muito, muito bem-vinda, Débora Andrade. Bem-vinda! Oi, meninas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer conversar com vocês hoje. Falar sobre o livro, falar sobre tudo que eu acho que esse papo vai dar o que falar. Eu queria começar te perguntando. Eu já queria começar te perguntando se você não tem amigos que te alertaram que o jornalismo é uma péssima ideia. Onde estão os seus amigos, Débora? Os meus amigos estão dando uma força. Porque o direito também não é essas coisas, então... né, fiz esse caminho contrário. Eu tenho um monte de gente que eu conheço que fez jornalismo primeiro e depois foi fazer direito. E aí... Meu caso, a minha você jura? Uhum. Sim. E como é que tá isso? Me conta você. Então. Tá trancado. Tranquei a faculdade de Direito, depois pandemia, não aguento mais aulas online. Mas não desisti, só dei uma pausa. Mas não avisa ela do jornalismo, porque na nossa hora ninguém avisou. É verdade. Deixa. É verdade. Mas, gente, é coisa de paixão mesmo, né? Vocês sabem. Como escrever, né? Não é uma coisa que, no final das contas, a gente vai ser super, assim, valorizado e vai ter uma rentabilidade. Não é, mas é amor, é paixão. Exatamente. O meu marido chegou em casa ontem do trabalho falando que o Uber tinha perguntado para ele se é verdade que jornalista é rico. Risos. E aí ele disse que não, né, amigo? Veja bem, eu estou de Uber porque eu não tenho carro. Não consigo nem comprar um carro. E aí o motorista disse, ué, mas o William Bonner? Aí, enfim, é esse tipo de comparação que você vai ouvir sua vida toda. Já não, fica aí. Mas, assim, eu lembro que no primeiro dia de aula, assim, nos primeiros dias que a gente tinha que se apresentar em jornalismo, uma menina falou, não, é que eu quero ser a Fátima Bernardes. A Kelly, eu lembro dela. Sim. Eu não lembro o nome dela. Era a Kelly com 2 L's e Y. Põe um pi o nome da menina, vai expor a menina. Aí ela falou isso, e aí o professor só deu aquela risadinha de canto, assim. Tipo, isso. Claro. No fim, ela desistiu da faculdade. Eu ia perguntar agora como é que tava a Kelly. Ela desistiu da faculdade. Ela desistiu da faculdade antes de acabar, porque ela percebeu que é muito difícil ser a Fátima Bernardes. Nossa. Eu nunca tive essa ambição, Débora. não. O quê? Débora, quantos anos você tem? Porque eu te achei super jovem. 27. Mas Nossa, é jovem. Ela é jovem, mas mais super nova jovem. que a gente. Não, eu vou fazer 19 agora. Né? É o que eu falo pra todo mundo. Eu não sei você, mas ela vai fazer 19 agora. Eu vou fazer 19. Tá bom. Mas, Débora, vamos lá. Conta aí sobre o seu livro Amor é sobre muitos tipos de coragem. Esse livro é para alguém? Então, é para muitas pessoas. Marcou para todos os leitores. Sobre isso. Mas, então, esse livro, vamos dizer assim, ele é muito sobre... Ele é quase que uma coisa... Sabe aquela fase da sua vida que você entra numa bad surreal e aí você, sabe, vai pro fundo do poço e aí você ressurge tal qual uma fênix? Pronto, esse livro é basicamente isso, é o meu ressurgimento. Entendi. Todos já estivemos lá, né? Mas pelo menos você fez alguma coisa de útil com esse momento. Não, mas eu me identifico, porque o meu livro nasceu disso também.
Mas assim, Faz o toda a meu fundo diferença. do poço foi o pé na bunda, bem dito, assim. Aquela coisa bem. Então, né? O meu Pode fundo do falar, poço. Débora. Fala. Estamos aqui em casa, né? Vamos falar sobre Exato. os nossos fundos A dos Débora já poços. chegou, a Débora chegou, eu tava numa DR, inclusive, com meu marido, eu ouvi metade da DR, entendeu? Então é isso, gente, só pra quem entre amigos. Isso. Gente, a DR dela é muito soft. Ela não sabe o que é uma DR. As minhas DR, olha, nem contra vocês. Mas É então. que o Eric não é maluco de entrar numa DR desse nível. Ele vai perder. Ele vai perder. A gente está sempre certa. Exato. E além de estar certa, eu ainda estou de TPM, então ele não é nem doido mesmo. Não, na TPM não dá. Mas então, né, o que acontece? Eu sou uma pessoa um tanto quanto ansiosa, mas eu estou medicada agora. Mas na época, estamos Tá no todos. clube certo. Vamos lá. Então, na época era o seguinte, eu sempre soube que eu tinha, eu também tô com o meu aqui pertinho, eu sempre soube que eu tinha ansiedade. Só que aí eu achava que eu conseguia administrar. Porque eu conseguia trabalhar, eu conseguia estudar, eu conseguia fazer minhas coisas, ter uma vida social mais ou menos. Mais ou menos. Uma vida social, mais ou menos. Eu conversava com os meus vizinhos. Isso, eu falava bom dia, boa tarde, boa noite para os vizinhos. Ótimo. Então, os meus gatos me adoram, então a minha vida social é ótima. Isso, eu tinha um periquito de estimação que vinha para o meu ombro, isso para mim já era suficiente. Então. Mas o que acontece é que eu fui ficando muito. Assim, um tempo estava curto, eu estava com os 3 turnos preenchidos, vida adulta, né? Assim que funciona, e problemas de relacionamento. E eu estava namorando e tal, e as coisas foram... os perfis, digamos assim, eram muito diferentes, sabe? Nós éramos pessoas muito diferentes. E aí, sem entrar no mérito do que está certo e do que está errado, mas quando são pessoas que têm valores diferentes, visões políticas diferentes, dá muito atrito, né? Uma pessoa que é super de esquerda, como eu, com uma pessoa que votou em Bolsonaro, você acha que ia dar certo? É muito difícil. É justa causa. Eu tenho a suspeita de que é justa causa. E as pessoas acham que a gente é drástica, mas não é. Não dá. Você vai assistir. Gente, vocês não têm ideia. A gente não conseguia assistir um Big Brother. A gente não conseguia se alienar em paz, porque sempre tinha briga, porque eu ficava do lado oposto, sabe? Tipo. Enfim, personagem de novela. A gente brigava por personagem de novela, porque ela ficava do lado do cara escroto e eu ficava do lado da... Aí é puxado mesmo. Se não dá nem para se alienar em paz, é porque, né? Não dava para se alienar em paz. Então não dá para você, né? Imagina o Jornal Nacional, então. Imagina o Jornal Nacional. Não, ele não via. Né? Nesse momento, o Jornal Nacional em casa, você não tem um negócio tenso. Não dava mesmo. E aí eu fui ficando com mais ansiedade, né, por causa dessas coisas todas. E quando a gente finalmente terminou, né, fechou esse ciclo e tal, eu não fiquei, vamos dizer que eu não fiquei bem. Era para eu ficar? Era talvez para eu ficar, porque não estava legal junto também, não estava saudável o relacionamento. Mas aí não ficou, e aí você sente falta, você está acostumada, e aí você pensa assim, eu podia ajudar, porque eu sempre tenho aquela de vou ajudar a pessoa a melhorar. A pessoa votou em Bolsonaro, eu vou convertê-la, eu vou transformar numa pessoa de esquerda. Iludida. Então, eu entendo, mas é a síndrome de que a mulher... uma síndrome não, é que a gente foi ensinada que a mulher tem que consertar o homem. Eu entendo. Nesse caso, esse relacionamento foi com a mulher, então é pior, vocês não acham? É bem pior. Claro que é pior. Não é pior? Então, é bem pior. Imagina uma mulher que tem os mesmos comportamentos e pensamentos que a maioria dos caras que a gente chama de macho escroto. Mas, gente, nem combina, porque, assim... Ela é homossexual, já não entra nem na pauta do Bolsonaro. Exato. Já acabou aí. E antes que vocês me julguem, que eu sei que por dentro vocês estão me julgando. Não, mas eu não sabia. Nós já estivemos lá.
solteira. Não, Eu e não só soube combina quando já estava tanto. apaixonada. Eu tenho isso em minha defesa. E não combina tanto que a gente nem cogitou que era uma mulher de começo. Exatamente. Ninguém imagina. Quando eu começo a falar sobre isso, eu já fiz lives no Instagram em que eu tava falando sobre esse relacionamento e todo mundo achava que eu tava falando de um homem, porque você não imagina que uma mulher lésbica vai ter pensamentos e comportamentos, né, nesse sentido. Mas acontece, senhoras. Nossa. E aí, foi assim, o livro foi muito disso, porque eu comecei, assim que eu terminei o relacionamento, eu comecei a ter muitas crises de ansiedade, de pânico e tal, e aí eu disse, não, eu preciso procurar ajuda médica, né, não vou conseguir mais lidar com isso sozinha. E aí foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque tanto a terapia quanto o psiquiatra, né, para olha, seu cérebro não tá muito legal, a gente vai ter que colocar uns remédios aqui para liberar um pouquinho de dopamina, de serotonina, e aí foi basicamente isso, deu super certo, só que demorou, óbvio, e aí não é rápido, e aí assim, eu falei assim, sabe uma coisa, eu tô muito na bad, eu tô conseguindo trabalhar assim, no limite, fazer minhas coisas no limite, então eu vou fazer voltar a fazer o que eu mais amo, que é escrever, que eu estava sem escrever já fazia um tempo. E aí eu decidi fazer o Palavras Etc e tal, né, o Instagram, comecei a postar, e aí começou a vir gente, e aí eu comecei a escutar muitas histórias, né, as pessoas começaram a mandar, tipo, isso aconteceu comigo, tal coisa, eu passei assim, num relacionamento tóxico, num relacionamento abusivo, acabei de sair de um relacionamento, o que você... Nossa, eu tentando ajudar, né, porque tem gente que fala, o que você me aconselha? Eu falei, nossa, tá difícil aconselhar, mas não me aconselha no caso. E aí... Amado, eu não sei o que fazer com a minha vida, assim que eu te digo o que fazer com a sua. Amada, eu vou te falar, procura um psiquiatra também. Olha, eu sempre tenho um conselho que eu dou para as pessoas. Eu falo, tá vendo tudo isso que eu fiz? Faz o contrário. Faz diferente. É um caminho. Entendeu? Eu acho super válido. É isso que eu falo também. Não façam o que eu fiz. Porque, nossa, gente, se eu contar para vocês, a gente tem que marcar uma cerveja. Já quero. Hoje. Em Recife, quero. Acho justo. Porque, nossa senhora, eu lembro, estava falando ontem que eu fiz uma live uma outra vez, e aí a gente começou a falar sobre relacionamento, e eu fui contar, cada um contando dos casos, né, das coisas e tal. E aí foram 4 horas de live, tomando vinho, tomei uma garrafa de vinho, fui pra cerveja, ou seja, falei tudo que podia e o que não podia também. Ai, que delícia. É sobre Kelly, isso. vamos usar essa ideia. Nossa, quero. Pra ontem. Pra ontem. Acho justo. Acho que a gente tem que fazer uma live também Vamos. Pra conversar sobre os casos amorosos. E aí, assim, mas aí acabou, assim. Acabou de verdade, sem revival. E daí graças saiu a o livro Deus. disso. Até porque é justa causa, né? Então, não, justa causa. Exato. Eu sei que aí eu queria muito publicar um livro, mas aí eu tava pensando assim, bom, vou fazer o seguinte, vou deixar a página crescer um pouco mais, e aí depois eu vejo isso, tal, de publicar um livro e tal. Eu pensava em fazer independente mesmo. E aí chegou um belo dia, no começo desse ano, o pessoal da editora entrou em contato comigo, perguntando se eu queria publicar um livro com eles e tal. E aí, se eu tinha material para publicar um livro, eu tinha muito material inédito também e tal. Aí eu disse, não, eu tenho material para 3 livros, não tenho material para um livro. Já dá uma trilogia. Nossa, a fossa dá muita coisa. Nossa, é matéria-prima pra caramba. A fossa é sensacional para escrever. A fossa é sensacional, a fossa é tudo. Eu falo, olha, gente, quando eu sofro mesmo. Mas, assim, é horroroso, mas quando você vê o que você escreveu, dá um alívio, uma coisa assim, nossa, escrevi isso, que coisa boa. Que triste, mas que lindo. Mas que bom. Sabe o que eu acho? É o mínimo que essas pessoas têm que nos dar. Entendeu? Que elas já pegam, já ferram tanto com o nosso psicológico, com o nosso emocional, que o mínimo que elas têm que nos dar é, tipo,
uma obra, um livro bom, um texto bacana, uma música, não sei, entendeu? Então Demais. Mas assim, também não nos dá, né? Quem faz é a gente. Gente, eu não sei vocês, assim, mas eu tenho, às vezes, assim, quando eu estou muito pensativa, nesse momento, né, que a gente está vivendo de apocalipse, né, etc. Eu penso muito assim, eu fico pensando nos meus ex, né, essas pessoas que já passaram pela minha vida, eu fico pensando assim, fulano de tal, certeza que virou bolsonarista. Não sei vocês, mas eu tenho essa. Eu fico também. pensando nisso, assim, fulano Eu de tal, também. certeza, mas certeza absoluta, entendeu? Então, eu sou eu não corto, não é que eu não corto laços, eu não tenho inimizade com nenhum ex, assim. Então, tipo. Que lindo, amiga. Eu não tenho. Que evoluída. Tem um que eu bloqueado mesmo. Mas o restante, assim, tipo, os outros 36. Não, mas assim, eu não tenho. Até porque se eu for cortar laços com eles, né? Eu não vou ter amigos mais. Não tenho amigos. Não, mentira. Mas assim, eu não tenho inimizade com nenhum. Então eu sempre tô acompanhando, assim, nas redes sociais. Muita evolução. E tal. E aí eu vejo que esses dias atrás eu percebi que um deles, ele é quase bolsonarista. Mas ele ainda consegue ter um pouco de senso crítico de dizer, não, votei, não concordo com tal coisa, mas também não tá tão arrependido assim. Mas de resto tem essa sorte. E o meu namorado, hoje, felizmente, graças a Deus, não é. Então... Mas a gente teve um trabalhinho aí em algumas pautas aí que a gente teve que dar sim. Mas, acorda, filho. Essa vergonha de apertar 17 ele não deu pra família. Amém. Ele tem, a questão dele é que ele é homem e ele foi criado por homem, por uma família tradicional brasileira, né, com os seus fundamentos todos. Deu para entender, né? Mas ele consegue conhecer assim, as coisas que ele diz, não, aqui nesse momento, quando você explica, né? Nossa, eu tô sendo machista aqui. Aí ele fala, tá. Aí ele consegue adaptar e melhorar e evoluir, né? Mas, vou repensar. Vou repensar. Mas é ótimo isso, entendeu? O Eric é assim também. Ele repensa, mas primeiro ele diz que eu tô errado, exagerando. Aí passa 10 minutos, ele reflete, ele fala assim, não, tá, ok, você tem razão. Mas o primeiro... Tá todo mundo o primeiro... no fundo tá todo mundo sempre aprendendo. Mas assim, o primeiro instinto dele é dizer, não, você tá errada. E aí ele fala, não, tá. Mas aqui também é assim. Mas eu acho que, gente, com mulher também é a mesma coisa, sabe? A gente reproduz, né, certas coisas assim meio absurdas. Se não for machismo, racismo, gordofobia, todo tipo de coisa, a gente tem muita coisa para desconstruir, né? Todo mundo, o tempo todo. O importante é que seja feito exatamente isso, né? Peraí, vou pensar aqui, vou reavaliar. Exato. E aí, a gente mesmo, né? Porque às vezes, por exemplo, eu vejo que eu achava, tipo, sei lá, vou reassistir um stand-up que eu tinha achado genial há 2 anos atrás. E eu assisto e falo, meu Deus! Eu ria disso. Eu ria disso. Então é uma constante evolução, graças a Deus. Mas sabe que esses dias, e eu nunca fui eu não sou a geração Friends, assim, eu não cheguei a assistir todas as temporadas, nada. E aí agora, calma, Kelly, eu estou terminando, eu tô na 8ª temporada já. Meu Deus, eu tô chocada. Então, mas eu não tinha isso, não tive acesso a isso, e aí depois de adulta eu fui... Que não tem essa, tava na Netflix até ontem essa série. Mas eu nunca tirei esse tempo pra ver. E aí, enfim, aí eu comecei a assistir, aí o que aconteceu? Começaram a me dar muito spoiler, eu fiquei muito pistola, parei 1 ano e agora voltei. O Ross morre. Nossa, imagina. E esses dias eu vi o casamento do Chandler com a Mônica, e aí tem agora eu vou dar spoiler também, né? Porque. Não é spoiler, amiga. A série já acabou faz 10 anos. Tem spoiler. Eu nunca assisti, me perdoe. Então. Aí eu tô no casamento do Chandler com a Mônica, e aí o Ross dança com várias criancinhas. Quando chega uma menininha gorda, ele não quer dançar com a menininha. E aí eu tava vendo, e aí eu pensei. Eu falei, gente, era comum. Super. Né? Não, Friends é um ótimo exemplo, porque tem várias piadas que são extremamente machistas, gordofóbicas. Gordofóbicas. Assim,
bizarras, assim. É uma série que você tem que, né, você tem que enxergar com o A olho própria abordagem da década de 90. da possível sexualidade do Chandler, que ele tem uma mãe transexual e tal, que pra época era já só de abordar o tema já era muita coisa, mas o modo abordado realmente é um modo muito polêmico. Hoje Nossa, em dia eu seria vi- cancelada com certeza. Certeza. Eu acho também. Eu vi, assim, eu não assisti Friends, mas aí todo mundo fala de Friends, né? Friends é atemporal, e aí a galera sempre fala, não, como é que você nunca assistiu, não sei o quê. E aí eu falei, não, eu sou da época de How I Met. E o pessoal, não, mas Amo. Friends é melhor. Aí comecei, aí assisti o primeiro episódio e falei, nossa, eu não tenho paciência. Eu não consegui, eu não curti. E aquele negócio da risadinha de fundo, aquela risadinha que colocavam, assim. Eu ficava assim, nossa, velho. Aí parei. Aí depois eu tava pensando, não, eu vou dar essa chance, eu vou assistir. Aí saiu uma matéria no estado de São Paulo, falando sobre por que Friends era racista, machista, homofóbica, transfóbica. Aí eu falei, eu não vou assistir não, melhor deixa isso quieto. Eu vou me estressar. Não, Eu vou me estressar, mas você então. tem que assistir com uma mentalidade assim, era comum, né? E que bom hoje a gente conseguir reconhecer, né? Tipo, até pra gente ver quanto a gente já evoluiu, né? Quanto a gente evoluiu, exatamente. How I Met Your Mother eu gosto muito, eu assisti inteira também. Nossa, adoro. Eu acho maravilhosa. Eu assisti toda também, né? Mas também tem uns pontos ali que você... Tem, obviamente. tem. Na época eu achava incrível, agora eu reassisti, que voltar, né? Reassistir, você fala assim... É importante. Olha, gente, se vocês querem assistir uma série legal, Grace and Frankie. Maravilhosa! Nossa! Eu não assisti ainda. É maravilhosa. É genial, eu amo essa série. É muito boa. Eu amo também. Amo. Acho que e eu a assisti... Jane Fonda, meu Deus do céu. Eu acho que eu assisti ela. Assim... Meu sonho é ser presa com a Jane Fonda. Meu sonho. É isso. É isso. Eu assisti essa série acho que em 2 semanas inteiras, assim, maratonei, assim. Caraca, é pra maratonar, ela é perfeita. É sensacional, genial. Muito bem. Então, gente, e aí, sobre esse negócio, quando saiu, deixa eu contar pra vocês um caso. Nossa, eu tenho uma fofoca pra contar pra vocês. Uma fofoca do livro. Opa! Eu espero que a minha ex não escute esse podcast. A gente vai marcar ela aqui no sempre espera que os ex não escutem e nem os atuais escutem. Mas, né? No caso, a minha atual tá aqui do meu lado, ela não vai escutar tudo. Mas tudo bem. E aí... Mas o que acontece? Eu, quando estava fazendo lá, já tinha mandado o arquivo do miolo do livro para a editora, tal. Só que aí você revisita não sei quantas vezes, você tira, adiciona, né? Enfim, você mexe muito. Tá bom. Exato. E aí depois vem revisão, né? Porque tem a sua, você acha que vai mandar e não vai ter mais nada para mexer ali, porque você já mexeu tudo que tinha para mexer, já mandou o negócio pronto. A fina flor do seu trabalho. E aí, quando você vê, aí vem a revisora e fala, olha, a gente vai ter que cortar não sei o quê, vai ter que, né? Enfim, e aí quando eu estava nesse processo de começar, na verdade, isso, a minha ex me ligou no meu aniversário, para me desejar feliz aniversário e tal, não sei o que, normal. Como pessoas educadas, porque a gente não se comunica com frequência nem nada, mas só para dar feliz aniversário. E aí, depois disso, a gente não se falou mais, exceto quando o livro foi publicado, e aí ela comprou, e enfim... Ela comprou um exemplar. Ela vai ter surpresas, com certeza. Vai ter surpresas, mas... E aí, você não tem ideia. Aí, quando ela ligou, aí ela falou assim... Deu feliz aniversário. Fez, e como é que tá? O livro vai sair, nananã, porque sabe da página. Aí eu falei, não, vai. E falei o negócio da editora, tá assim, tá encaminhado. Aí ela fez assim, e qual vai ser o nome do livro? Eu falei, não sei o título ainda, tal. Vai ser tô vendo. Ela deu essa sugestão. Que autoestima, amiga! Exato, autoestima é tudo, né, meu amor? Sim. E aí ela falou, não, o livro tem que ter meu nome. Eu falei, não tem que ter seu nome. Mas eu tenho certeza que foi eu que inspirei boa parte do que tá nele e tal. Olha, só eu já não publicava mais o livro.
Aí eu falei, olha, vê só, claro que você também vai estar, né? Coisas que foram inspiradas nas coisas que a gente viveu, vão estar ali, mas não só isso, né? Tem coisas de outros relacionamentos, meus e que não são meus, porque a gente não vive só o que a gente vive, né? A gente vive por tabela também as coisas. Uma amiga vive, a mãe vive, e a gente vai vivendo junto e escreve. E aí eu falei pra ela, olha, não é tudo sobre você. Aí ela falou, mas o que for sobre mim tem que sinalizar de alguma forma, sabe? Tipo, e aí ela tinha um poema que eu tinha escrito pra ela, sobre ela, quando a gente estava juntas, e ela perguntou se ia pro livro, eu falei, talvez vá. Aí ela falou, mas esse vai ter meu nome, né? Porque esse foi pra mim, sobre Gente, mim. mas ela queria muito mesmo, muito, né? E aí eu falei pra ela assim, olha... eu tenho uma dica, olha só, se você quer o seu nome num livro, que tal você escrever um livro? Entendeu? Mas ela falava tanto isso, nossa senhora. Ela falava que ia escrever a biografia dela. Eu vou escrever uma autobiografia. Ela é filha do Temer. Ela tem... nossa, ela tem muita certeza de que a vida dela é muito, muito, muito interessante. Eu acho bonito pessoas que são apegadas a conceitos antigos como antropocentrismo. Antropocentrismo é tudo, super assim, na moda. E aí, você não tem ideia do sol, ela vai morrer. Ela tem certeza que gira em torno dela. Mas, assim, é uma pessoa, gente, que eu entendo, né? Então, cada um com seus traumas, com seus problemas. Mas todo mundo tem seu lado bom, nem todo mundo é de todo bom, nem de todo ruim. Mas eu achei isso hilário, porque a pessoa falar pra mim, e ainda falou assim, vai ter lançamento presencial? Eu falei, é muito provável que não, né? Pandemia e tal, vai ser tudo online. Enfim, só o livro que vai ser físico, mas o lançamento não. E aí ela falou assim, não, mas quando se tiver mais pra frente, você tem que me avisar com antecedência pra eu chegar bem linda lá, assim, no lançamento, porque eu sou a musa inspiradora. Eu falei, nossa, não sou eu que tenho que estar linda, não. A terapia, meu pai, a terapia. Não, mas eu tô chocada. Terapia. Nossa, não... E aí eu falei pra ela, só que aí o que acabou com tudo, com o sonho, o início de um sonho, deu tudo errado. Foi o seguinte, eu falei pra ela assim, eu posso colocar seu nome em um dos poemas. Eu posso colocar lá, não vai ter título em nenhum, mas eu coloco o nome de um poema, enfim, o nome dela. E aí, quase que eu falei, ninguém sabe qual vai ser o nome. E aí eu falei, eu boto o seu nome, mas é o seguinte, tem coisa bonita no livro? Tem coisa assim que a pessoa vai olhar e vai dizer, que pessoa maravilhosa, tem? Mas tem coisa pesada, que as pessoas vão olhar e vão dizer, porra, que filha da puta, tem? Se é sobre você ou não, não sei, mas se tiver seu nome em um deles, o pessoal vai atribuir tudo a você. Você quer que as pessoas achem isso? Aí ela, mas você não tem nada de mal pra falar de mim. Autoestima. Leonina. Não, é leonina, né? Escorpião, é de escorpião. Tá ali. Não, mas tinha tudo pra ser leonina. Quero ela pra ser coaching da minha autoestima, entendeu? A autoestima dela vende em cápsula na farmácia. Deveria vender em cápsula essa autoestima, eu acho. Gente. Mas aí eu falei, aí ela ficou super irritada. Depois mandou mensagem pra mim dizendo, eu acho melhor não colocar meu nome em nada mesmo. Pensando aqui, eu sou uma pau no cu mesmo. Pensando bem aqui. Mas o livro... ele, nossa gente, ela recebeu essa semana, mandou mensagem para mim falando que tinha recebido e tal. Quem comprou o livro na pré-venda recebeu uma carta junto, todo mundo, né? Escrita à mão. E aí eu mandei todas as cartas para a editora juntou aos livros e enviou. Como ela tinha comprado na pré-venda, eu escrevi uma carta para ela. E aí, ela mandou foto dizendo que estava vendo, e falou assim, eu vou lendo aos poucos e vou te falando, e fiquei pensando assim, meu Deus, ela vai começar, porque o livro, ele segue uma cronologia, e aí ele começa falando sobre o início do amor, então, assim, os poemas do início do amor, eles são poemas apaixonadíssimos, em que a pessoa praticamente não tem defeitos, você tá com aquela venda sobre os olhos, e aí...
você fala coisas lindíssimas sobre a pessoa, tudo que tem de bom nela, você potencializa, maximiza. E aí ele vai seguindo essa cronologia, e aí chega o momento do amor em que você vai percebendo as diferenças, os defeitos, vão surgindo os problemas, os traumas, e aí vem os poemas sobre isso, e depois vem o fim, e aí os poemas sobre o fim, e depois a saudade, e depois tudo toda a dor do fim, e aí depois quando vem a recuperação é quando você vai percebendo a fogueira que você pulou, e que você vai se percebendo também, e vendo, tipo assim, quem você é de fato, e você deixou de ser por causa do relacionamento com aquela pessoa, e você vai se redescobrindo. Então ele segue isso. E eu tava pensando, ela vai começar o livro muito feliz. Quando chegar no meu livro, que falar sobre essa coisa... 20. O negócio vai ficar Quando doido. chegar na página 20, que ela começar a ver falando sobre o egocentrismo, começar a falar sobre todos os problemas, aí ela vai falar, não, isso aqui não é sobre mim, isso aqui é sobre outro Ela vai relacionamento que perguntar, ela teve, você com me certeza." traiu? Você me traiu com essa pessoa aqui? Meu Deus! Você tá falando de alguém que você tava, enquanto você tava comigo, ou você tá falando de algum outro ex seu? Porque de mim não é. Gente, Vai Mas ser isso. eu tenho um termo a minha particular. pergunta é por que você ainda não bloqueou essa pessoa? Assim? Importante. Gente, é verdade. Mas depois das coisas que eu falei no dia do meu aniversário, ela nunca mais ligou, não. Exceto agora, quando mandou mensagem falando que eu tinha recebido o livro. Ficou bem magoada. Eu achei que era pra eu ficar magoada, mas ela que ficou bem magoada. Entendi. Mas eu tenho uma teoria pessoal sobre pessoas assim, que são tão cheias delas mesmas, assim. Porque eu tenho o hábito de me apaixonar por pessoas assim. Porque por quê? Elas são sedutoras. São sedutoras porque elas têm uma autoconfiança muito grande e uma segurança muito grande. Isso. E a gente que é mais poeta, né, que vai mais para as artes, a gente tem essa tendência a ser mais sensível, E essas pessoas são sólidas, elas são extremamente sólidas. E aí eu penso assim, né? Então, a primeira impressão, né? Só olho nu, assim. A olho nu. Isso. Elas são sólidas. E a gente se apaixona no sentido assim, eu posso construir coisas aqui, porque é um terreno sólido. Isso. E aí, quando você descobre que toda essa autoconfiança e esse autocentrismo é uma fragilidade tão maior, é aí que bate o conflito. Porque a gente começa não, mas você não tá certo aqui. E a pessoa é tão frágil que ela não consegue ser criticada. Exato. E aí que o relacionamento desgasta. Então, são pessoas que gente, mas olha, eu vou falar. Eu não sei como é que foi pra você, assim, os relacionamentos com pessoas assim, mas foi o relacionamento dos mais intensos, assim, que eu já tive. O fim dos mais dolorosos. E também o aprendizado dos maiores. Mas, assim, com toda certeza, amadureci horrores no tempo que vivi com ela e no pós também. Mas, assim, eram coisas que eu dizia que eu nunca iria passar na minha vida, que eu nunca iria viver, às quais eu nunca iria me submeter. E aí vivi tudo junto. Sabe aquela coisa que assim, isso aqui não vou passar, isso aqui não vou passar, pô, passei tudo com a pessoa só. Passei tudo no débito. No débito. Mas assim, melhor coisa da vida é aquela coisa de tipo assim, olha, vivi isso, já sei o que eu topo viver de novo e o que eu não topo. Isso. Sabe? Não vai acontecer de novo, sei quem eu sou, sei o que eu mereço e acabou. E são relacionamentos difíceis, né? Que tudo é muito difícil, tudo é muito suado, assim, enfim, cansativo. E sempre... Imagina você chegar em casa de um dia exaustivo de trabalho, de aula, de tudo, e aí você chega para a pessoa para falar uma coisa, você não consegue falar 5 minutos sobre o que está acontecendo na sua vida, porque aquele papo sempre vai virar sobre a pessoa. Essas pessoas são assim. Então, tudo vira sobre elas. Assim, mas isso aqui passei não sei o quê. Mas olha, eu passei por
Por isso. Ah, mas ó, não, eu tô com um problema assim de família. Ah, mas com a minha família foi assim. É pior. É foda. É uma Complicado. competição. É É sempre uma uma competição. competição, tudo muito difícil. Eu lembro de uma situação em que eu estava num dia muito ruim, e aí eu me relacionava com uma pessoa assim. E aí, vamos sair pra jantar e tal, beleza. E aí eu fui buscar a pessoa, e ele entrou no carro, e não teve a pergunta assim, e aí, tá tudo bem? Foi assim, o trajeto inteiro até o restaurante sobre ele. Ai, Sobre a gente. vida dele, sobre o dia dele. Quando chegamos no restaurante, eu falei, nossa, mas você não falou nada. Sim, você não deixou? Nossa, mas você não falou nada. E realmente, Eu falei, tentei, né? não, é um monólogo, né? Naquele dia eu falei, não, pera. Tem alguma coisa Não, errada. por favor, né? Por favor. E aí, assim, o que não quer dizer que sejam pessoas necessariamente más, não são. Só que são pessoas que não aprenderam a diminuir a si mesma para caber o outro. Não é diminuir, é se tirar do centro realmente, assim, né? Entender que o mundo também é sobre as outras pessoas. Nossa, assim, não é Sobretudo só num relacionamento, né? Você está se relacionando com a pessoa, são duas pessoas construindo alguma coisa. Essas pessoas, além disso, que isso é a coisa mais assim, mais óbvia, digamos assim, né? Quando elas tornam tudo sobre elas. Mas se você observar no dia a dia, você fala sobre uma coisa que chateou você, que é normal, todo relacionamento, as pessoas não são iguais, você vai chatear com alguma coisa que o outro faz. Você chega para falar, a pessoa nunca vai ceder, nunca vai reconhecer, sempre vai parecer que você é louco, que você tá tornando as coisas muito maiores do que são e que aquilo que você tá falando é uma besteira. Mas quando é algo que incomoda elas, é uma coisa assim enorme, é uma coisa de suma importância e que você tem que fazer. Então, no final das contas, só você cede, a pessoa não cede e você ainda é péssimo, sabe? Isso mutila completamente sua autoestima, quem você é, sabe? É complicado. É complicado pra caramba. Mas eu acho que é um lugar em que todos estamos fadados a ir em algum momento da nossa vida, né? Sim, sim. Você foi perguntar qualquer pessoa sã hoje em dia já passou por esse tipo de relacionamento. E não é nem só sobre relacionamento de namoro, assim, às vezes você tem umas amizades que são assim também, ou alguém na sua família. Eu vejo assim, as poucas experiências que eu tive com a minha mãe, porque eu fui criada pela minha avó, né? E as pouquíssimas vezes que eu tive conversas com a minha mãe, ela nunca consegue olhar sobre o outro, é sempre sobre ela, o mundo é ela. E a gente sempre conflitou nesse sentido, porque a gente tinha muitas coisas para resolver nesses anos todos e nunca foi possível, porque ela nunca se abriu para o outro, para a dor do outro, para o que passou com o outro. E eu lembro que quando eu decidi que eu ia cortar relações com a minha mãe, e isso eu acho que é muito importante a gente desmistificar essa coisa do eu não falo mais com pessoas da minha família porque elas me fazem mal. Eu me sentia muito culpada, porque daí bate, né, todas as coisas do mundo. E aí, ainda mais quando é sua mãe, né? E aí, um primo distante. Eu tenho um primo distante com quem eu não falo, porque ele é um filho uma coisa. Entendeu? Mas aí, agora, um irmão, um pai, uma mãe, que são coisas muito próximas. E eu falei para esse padre na época, eu falei assim, eu parei de atender a minha mãe. Tipo, eu não atendo mais o telefone. Quando toca em casa, minha avó atende e diz que eu não tô. E assim, né, não é que eu te odeio, eu só não quero mais conviver. E aí ele falou, que bom que você entendeu que a gente não precisa se sacrificar tanto assim pelos outros. A gente faz até certo ponto. A partir do momento que te mutila, já não é mais amor. E aquilo me ajudou muito, assim, e vindo de uma pessoa que era, né, religioso e tal, e ele tinha tudo para dizer, não, você tá errada, e aí ele falou, eu também não falo mais com o meu pai, porque meu pai me violenta dessa mesma forma. E aí, tipo, e é muito saudável, minha psicóloga fala muito isso, que a gente tem que aprender a podar as pessoas, mesmo que elas sejam, às vezes, família, sangue e tudo mais, não dá o direito dela ser
babaca, né? Tipo, Aham. Sim. Nossa, isso é muito sério. E eu acho que é muito importante a gente falar a respeito disso mesmo, porque as pessoas acham que, olha, tua mãe é teu karma. Então, você que lute para lidar com ela, mesmo que ela seja tóxica. E não é assim que funciona. Eu preciso, né, viver minha vida, ter saúde mental. As coisas já não são nesse país, principalmente no momento que a gente está vivendo, não tá tudo Exatamente. bolinho, facinho. E aí eu vou ficar convivendo com pessoas que não me fazem bem, sejam da minha família ou não. Não, não vou. Eu não vou. E aí eu sou muito seletiva. Isso, todo mundo é um pouco tóxico, e aí a gente tá o tempo todo, né, se observando pra gente não ser tóxico com o outro. E aí, ok, quando você consegue conversar, dialogar e falar pra pessoa, não foi legal isso que você fez, a pessoa fala o mesmo, e aí vocês se ajustam, massa, mas se você não consegue ter esse tipo de diálogo, se a pessoa não dá abertura pra isso, se a pessoa não tá interessada em melhorar, sinto muito, tchau e bênção. Não dá. É isso mesmo. Sim. E sem remorso, sabe? Sem remorso, eu deveria sem ter culpa. me sacrificado mais. Não deveria nada. Mas é difícil, né? Assim, na prática, a teoria é outra, né? Mas é sempre um aprendizado, assim. Né? É sempre um processo, claro. Mas é que eu acho que os processos, eles poderiam ser mais, não fáceis, mas a gente se prepararia melhor para a vida se alguém tivesse tido essa conversa com a gente lá atrás. Sim. Ninguém contou pra gente que existem pessoas no mundo que elas não querem fazer a gente feliz, elas só querem sugar o que você tem. Ninguém explicou lá atrás. Todo mundo disse assim, não, vai aparecer um príncipe encantado num cavalo branco. Nossa, sim. E ele vai te assediar, porque ele vai te beijar quando você tá dormindo. E vocês vão ser tá felizes tudo para bem. sempre. E vai ser lindo. E vai ser maravilhoso. Tipo, é meio bizarro, né? Porque a gente ninguém falou assim, se o príncipe te fizer alguma coisa, liga pro 180. Ninguém falou. Ninguém contou. Entendeu? É sobre isso. E isso da família também, por exemplo. Minha família toda é cristã protestante. Então, e meu pai é militar. Então, super fácil para uma pessoa, e bolsonarista. Então, super fácil ter uma filha de esquerda, né, sapatão. Então, é muito difícil para ele, eu tenho certeza que do mesmo jeito que é muito difícil para mim. Só que eu acho que chega um momento que eu vou ter que olhar para ele, ele vai ter que olhar para mim e vai falar, a gente é muito diferente, a gente pensa muito diferente, a gente vai se respeitar e vai ter uma relação minimamente saudável. No tempo que a gente estiver juntos, a gente vai conversar de boa sobre outros temas para não gerar polêmica, já que a gente não consegue se acertar sobre certos temas, e tá tudo bem. Só que não é sempre que a pessoa tá disposta a fazer isso. Às vezes a pessoa vai querer ficar cutucando, vai querer ficar falando coisas que vão te machucar. Então, cara, não faz sentido você ficar se expondo a esse tipo de coisa. Se dá para ter um relacionamento legal, que legal. Se não dá, pai, quando você precisar de mim na sua velhice, pode contar comigo, mas agora que você tá bem, assim, você consegue se virar sozinho, não precisa de mim, então a gente se visita, a gente se vê às vezes. É mais quando saudável. estiver no mesmo espaço, a gente eu tento sempre fazer cara de paisagem e mudar de assunto, quando ele vem com coisas muito críticas, assim, porque, nossa, meu pai... Ele tenta me levar para a igreja, ele jura que eu vou casar com um varão e vou dar muitos netos para ele. Não vai acontecer. Tadinho! Nossa, gente, eu tenho não dó tem dessas como. pessoas. Eu também, morro de dó. Eu me considero muito sortuda, porque os meus pais, eles são muito maravilhosos. Assim, minha avó também. Então, eu não tenho esse tipo de treta dentro de casa, assim. E geralmente, quando eles têm algumas opiniões, né, meio bizarras, assim, em alguns pontos, eu sento e falo assim, pai, escuta, é isso, assim, essa... Ele entende, assim, sabe? Ele não é de ficar batendo boca, ele escuta, ele, né, pois pode ser, tem razão. Minha mãe também é a mesma coisa, ela escuta, ela fala assim, não tinha pensado nisso. Posso aprender. Então, assim, invejem, porque é muito bom. Aqui em casa. Nossa, inveja. Aqui em casa tem uma avó feminista, absolutamente esquerdista, absolutamente.
Ai, meu E Deus, tua ela avó é acha um que ela pode ícone. resolver tudo com bombas na cabeça dela. Então, eu tento trazer a minha avó um pouco pro centro das coisas. Porque por ela... Feminista Nossa. radical, adorei sua avó. Nossa, e assim, você não tem ideia dela no hospital com a camisa do Fidel Castro. Tipo, é um troço nesse nível aqui em casa. E aí, eu, felizmente, cresci com uma cabeça muito livre. E uma das frases mais marcantes da minha infância era que minha avó falava: ninguém pode comprar a sua liberdade. Perfeito. Nunca venda a sua liberdade por nada e estude, porque uma mulher livre é uma mulher que estuda. E então era isso. Maravilhoso. Então, e assim, a Kelly que convive aqui com a gente sabe, tipo, minha avó, assim, zero cobranças, vó, quero fazer mais 5 graduações, faz mesmo, quero casar, mas agora, não. Espera um pouco, sabe? A minha avó é essa pessoa, então eu me sinto muito abençoada. Por outro lado, meu pai era muito machista. Só que meu pai era um machista de esquerda, assim. Que eu acho que é a pior raça, porque eles usam... Esquerdomacho, né? Esquerdomacho. Que eles usam as pautas importantes para se prevalecerem. Se promover. Isso, promoverem. Então, eu tenho os dois lados aqui de casa, assim. Mas que Deus o tenha, no caso. Seu pai é filho da sua avó, não? Sim. Nossa, como é que ele tem uma mãe dessa? Meu Deus! Acredita. Pois é que não é bizarro isso? E quando eu digo doido que é do caráter da pessoa, as pessoas acham que eu sou exagerada, mas não é. É do caráter. Tipo, eu acho que são muitos fatores, não é uma coisa assim, tipo, não, se seu pai era machista, você vai ser. Não acho que é isso. Eu acho que os meios influenciam muito, porque eu demorei, por exemplo, para atentar para essa questão da sexualidade, porque eu fui criada numa família conservadora, religiosa demais, dentro da igreja. Então eu demorei muito para perceber certas coisas. Eu realmente não percebia. Porque a gente é ensinado a ser hétero, né? A sociedade é absolutamente heteronormativa. Então, você nem sabe que existe a possibilidade de você se apaixonar por uma mulher quando você é uma mulher. Principalmente se você é criado numa família muito religiosa. Você olha para aquilo e pensa, que coisa distante, bizarra e do capeta, que é o que você aprende, entendeu? Isso mesmo. E aí, para desconstruir, gente, nossa senhora. E quando eu escrevi o livro, as pessoas me perguntam, mas por que esse título, né? Amor é sobre muitos tipos de coragem. E eu falo, gente, o amor no geral, né, é preciso muita coragem para você se aventurar numa relação, para você conviver com outra pessoa que é completamente diferente de você, para você conversar sobre as coisas mais profundas que você só conversa com a sua terapeuta e você precisou de tempo para conversar com a sua terapeuta sobre elas. E aí você precisa de coragem para ceder, você precisa de coragem para se impor, você precisa de coragem para tudo, para finalizar, para ir embora, para deixar o outro ir, para se reconstruir quando o outro vai embora. Então, são muitos tipos de coragem. E quando você tem uma relação com uma pessoa do mesmo gênero, mais coragem ainda, porque tome coragem para você lidar com os seus traumas, os traumas daquela pessoa, tudo que a gente foi ensinado, a sociedade, a família. Eu lembro que no meu primeiro relacionamento com a mulher, eu tive 4 relacionamentos, eu tô no 5º agora, 2 com homens e 2 com mulheres. E o primeiro relacionamento que eu tive com a mulher, primeiro que eu nem achava que era possível, quando eu vi que eu tava apaixonada por uma mulher, eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu comigo? Fui picada pela muriçoca LGBT. E aí... alguma coisa errada aqui. Do nada surgiu isso. E aí, foi uma coisa muito doida, porque, por um lado, eu tava feliz, apaixonada no começo de um relacionamento, você tá felizão, e por outro lado, eu tava super em conflito, porque eu tava sendo uma coisa que era errada, que era pecado, né, na minha cabeça. Então, todos os dias as pessoas ficam chocadas quando me veem hoje em dia, e quando eu conto isso, falam, mas você passou por isso? Passei. Eu passava todos os dias, assim, mais ou menos durante um ano, quando eu ia rezar, antes de dormir, eu falava para Deus, se eu realmente estou fazendo uma coisa errada, me cura, e me transforma,
tira isso de mim, mas não tira só de mim, tira dela, tira do fulano, do cicrano, de todos os meus amigos que são assim, para eles não irem para o inferno. Era basicamente essa a minha oração. Gente, isso é muito sério, isso é muito grave, sabe? Uma pessoa que sente que está pecando, que vai para o inferno, que ela vive todos os dias, o desejo dela, o amor dela é errado, essa pessoa, ela não tem paz. Ela não tem paz, ela se sente mal o tempo todo. Então, eu comecei a estudar muito, comecei a pesquisar hebraico, para vocês terem ideia, para entender por que era pecado, se a Bíblia tinha sido traduzida corretamente. Hoje em dia, eu não ligo muito, não, assim, tipo, para a Bíblia. Eu não olho para a Bíblia hoje em dia como eu olhava antes. Eu não olho e penso, isso aqui é o que vai nortear a minha vida. Hoje eu olho como um livro que foi escrito em outra cultura, por outros povos, em outros tempos, e é um livro massa, que tem coisas muito legais, mas tem coisas que estão ultrapassadas para mim, como qualquer outro livro, né, escrito há muito tempo atrás. É muito delicado, né? É muito, já que você falou que você viu do hebraico, quando a gente vê a usurpação da língua para o grego, desde a questão do monoteísmo mesmo, porque a Bíblia original ela é politeísta. E aí você vê, né, todas as questões que trazem, que foram alteradas na teologia, eles chamam de uma adaptação, uma adaptação eclesial, assim, religiosa, uma coisa assim. Então eles adaptam para a religião. Mas não pode ser, porque você está tirando o que é de origem, de uma fé de um povo. É a mesma coisa eu pegar o seu livro hoje e adaptar ele e falar, ó, eu adaptei aqui, tá, Débora? Eu tirei a tua arte, eu tirei a tua fé, eu tirei as tuas crenças. É muito delicado. Então, eu sempre falo, porque eu, como teóloga, as pessoas usam muito argumento de Bíblia pro meu lado. E eu falo, cara, você vai usar a Bíblia, pensa bem no que você vai, o trecho que você vai escolher. Eu falo isso, vocês são muito seletivos. Vocês são muito seletivos, sabe? Nossa, na Bíblia fala que quando a criança era desobediente, você podia matar, você podia espancar a criança e acabou. Imagina. E aí, imagina se você fazer isso hoje. Nossa, não existe. Aí você vai selecionar, não, isso aqui não vale mais, isso aqui ainda tá valendo. Pelo amor de Deus, sabe? Dos deuses. Das deusas. Pelo amor das deusas, por favor, das deusas. Eu lembro que teve uma época ainda que meus pais pediram para eu fazer um negócio lá, um encontro do pessoal da igreja e tal. E aí, na época, eu já estava assim, bem tranquila com essa questão da sexualidade e tudo. Mas aí eles estavam falando, eu falei, tá, eu vou. E aí fui para esse, quase que meio que um acampamento, sem a parte de acampar. E aí, porque a gente ficava nos quartinhos e tal, normal. É o famoso retiro. É o retiro. Eu tinha isso na minha escola. Pronto. E aí eu fui já adulta e tal. E foi punk, porque cheguei lá, tinha umas coisas legais que eu me identificava. Fui criada na igreja, então tem coisas que você se identifica, que você acha normal. Só que aí, de repente, o pastor começou a falar sobre os sacramentos. E aí ele falando sobre casamento e não sei o que, bababá, e daqui a pouco ele começou a falar casamento, homem e mulher, porque é uma abominação, quando nossa, eu falei, gente. Não, por que eu tô aqui, meu Deus, que eu tô aqui? Abominação é uma palavra muito cruel, né? Eu acho muito cruel, é muito cruel você usar abominação. Como algo que é criado por Deus pode ser abominável. Pois é, e aí, era sempre assim, na igreja, eu sempre questionava muito, desde mais nova, antes de descobrir essa questão da minha sexualidade, eu já questionava sobre essas coisas, e sobre a questão da virgindade, que pra mim era meio, pelo amor de Deus. Mas eu lembro que uma vez eu conversando então, século XVIII, né? Então, século XVIII, isso da virgindade, isso é minha, gente, um pedacinho de pele, então, é pouco. E aí, eu acho engraçado que os irmãos falam isso, assim, de que você tem que casar virgem e tal, mas isso a gente sabe na igreja também que serve para mulher, né? Porque os irmãos, pelo amor de Deus. É isso que me irrita. Vale a regrinha, mas só para cá. Para todo mundo não vale. Ou não vale a regra inteira, só vale esse versículo. Exatamente. Sim. E aí eram coisas assim que não dava, porque chegava uma
uma mulher lá, uma irmã da igreja, e ela contava para o pastor ou para quem fazia parte da administração da igreja o que estava passando com o marido. O marido bate, o marido trai, o marido não sei o quê. O pastor falava o quê para ela, no lugar de falar para ela assim: minha filha, Deus não quer isso para você. Você está apanhando, você está sendo traída, você está sendo desrespeitada. Deus entende, sabe, que você não pode ficar nisso. Não, ele falava assim: ore. Meu Deus! Ore, mas não deixe o seu esposo, seu marido. pela sua relação. Gente. Quantas vezes a gente ouve? É muito surreal, sabe? Mas hoje, eu entendo muitas críticas que você está tecendo, Débora, e eu partilho delas, assim, estamos conversando a favor as duas. Mas qual é a sua relação? É uma pergunta, se você quiser responder, né? Hoje, assim, religião para você, a sua relação com Deus, como ficou? Então, minha gente, eu vou ser muito sincera com vocês, muito mesmo. Eu acho que as coisas todas que eu passei na igreja, que eu vi, essas coisas sobre as quais a gente está conversando e outras coisas, acabaram atrapalhando minha relação com algo divino. Porque eu acho que é importante a gente separar, e hoje eu entendo que isso não é Deus, não é o divino, isso é uma coisa que foi interpretada e trabalhada da forma que era conveniente para um grupo de homens, então, como meu pai e outros, mas quando você passou por muitos traumas com essa questão da religião, na igreja, e quando você viu muita coisa que você acha muito absurda, isso acaba atrapalhando, sim, a sua relação com algo maior, porque eu sempre falava para mim, se Deus é isso, eu não tô afim. Então, para você resgatar isso, demora. É um trabalho, assim, de você dizer assim, eu sempre falo, meu Deus é diferente do Deus dessas pessoas, mas até esse meu Deus, que é diferente do Deus dessas pessoas, eu não tenho essa relação eu não rezo todos os dias, porque eu acho que eu fui ficando muito mais racional mesmo, nesse sentido religioso. Eu sou uma pessoa super emotiva, super sensível, mas nessas questões religiosas eu sou mais assim, eu sou do amor, da paz, eu faço o bem e acabou. Hoje em dia eu sou muito mais assim. No final das contas, os princípios são os mesmos. Eu só não sigo uma doutrina, digamos assim. Eu falo muito isso, que às vezes, não criticando quem segue a doutrina. Eu sou uma pessoa que eu rezo todos os dias. Eu rezo o terço, inclusive, é uma oração fundamental para o meu dia, assim. Mas eu passei por crises espirituais muito grandes, assim, de não conseguir rezar, de não conseguir entender, estudando teologia mais ainda, porque aí você começa a ver uma versão de Deus e aí você olha a religião, gente, não tá batendo isso aqui, né? E tal. E aí li alguns autores. E eu tenho esse mesmo amigo padre que falou da questão da minha mãe, ele brinca comigo, ele fala assim, agora que você é emancipada da religião, você acha que você pode sair falando para todo mundo se emancipar, mas não pode ser assim, as pessoas têm que se preparar um pouco e tal. E é muito legal. E essa questão, Débora, que você fala esse meu Deus, eu acho muito importante. Porque se você não encontra ele aqui dentro, você não vai encontrar lá no templo, né? Total, concordo completamente. E essa questão da racionalização é outro ponto muito importante que eu penso, Eline. Porque Deus não quer que você o ame sem conhecê-lo. E para você conhecê-lo, você tem que pensar, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que ir para o hebraico, você tem que ir para o grego, você tem que ler um filósofo, um teólogo, uma coisa. Você tem que ir além. Essa crença cega, que é o que as igrejas fazem, que daí a pessoa vive dentro de uma alienação, ela se torna uma pessoa preconceituosa, ela violenta o outro com a Bíblia, o que era para ser uma palavra de amor se torna uma palavra de agressão, né? Isso aí dá tanto pano para manga, vamos fazer um podcast só para isso. Eu acho justo. Que você falou, porque eu vivo muito o que você está dizendo. Hoje as minhas orações são outras, a minha relação com ele é outra, e ela é muito mais saudável.
Agora, por falar em podcast, Débora, você também é uma podcaster, né? Isso. Conta pra gente sobre esse podcast, como que encontra, como que eu faço para me inscrever para participar. Então, tá lá no Spotify também, o Palavras Etc e Tal, o podcast. E ele surgiu porque o que acontecia? Antigamente, quando eu tinha um quadrozinho no Instagram que era o Poesia da Madrugada. Quando eu conseguia ficar acordada a madrugada toda. Hoje em dia já não tenho mais essa disposição. Poesia da hora do almoço. Chegando na casa dos 30, na casa dos 30, quase, não tá dando mais. E aí eu estava também acordando mais tarde, dormia mais tarde. Eu gosto muito da madrugada para ler, para escrever, mas realmente agora os horários mudaram um pouco. E quando eu fazia isso, muita gente mandava assim, nossa, deixa isso aqui nos destaques, eu quero escutar outra vez. E aí muita gente falava, é diferente quando você lê. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer um podcast lendo os textos, não só os meus textos, mas os textos de outros autores. Inclusive, eu leio mais outros autores para o podcast. E vou deixar lá, porque aí a qualquer hora que a pessoa quiser ouvir, mandar para alguém, ela consegue. E aí criei o Palavras Etc e Tal. E eu tento postar toda semana. Não acontece. Às vezes a gente não consegue. Tem margem de erro, né? Tem margem de erro. De acordo com Datafolha, pode acontecer assim, uma semana de erros. Mas é isso, o podcast também é outra forma de levar a poesia, não só a poesia escrita, mas a poesia falada, né, para as pessoas. É muito gostoso. Ótimo, vamos seguir já. Olha só, gente, eu vou falar para vocês, o que vocês quiserem ouvir, aproveitando que a gente está falando do podcast, é só mandar para mim lá no direct que eu leio, tá? Maravilhoso. Já vamos fazer uma parceria entendeu? Você lê os nossos textos, entendeu? Ai, adoro. Muito bom, adorei. Mas é só poesia ou você lê de tudo? De tudo. Tem poesia. Se eu te mandar a manchete da Folha, você... Então, né? Olha, eu prefiro crônicas. Tá. Não, então estamos certo. Crônicas, contos. Se eu te mandar aquele do Jornal Nacional, você vai ler também o Jornal Nacional. Assim, posso, mas assim, eu provavelmente não vou postar lá no podcast, não. Menos regra dos terços, mais só uma vez. Obrigada, é verdade. É difícil para mim, gente. Muitos projetos. Muitos projetos é muito difícil para mim. Quadros. Vamos! O quadro é livro de cabeceira. É uma indicação de um livro, uma obra, um podcast, qualquer coisa que você quer indicar para quem está ouvindo. Nossa, só pode ser um? Não, você pode indicar 1000. O espaço é seu. Então tá, vou falar uns assim que eu amo. Tem um livro da Juliane Araújo, que se chama Chão Vermelho. Tem um livro de poesias, é um livro de poesias também, que é maravilhoso. Tem outro livro que é da Fernanda Young, que é A Mão Esquerda de Vênus, que eu amo muito também. Juliana Motter, de Carne e Concreto. Todos os livros da Ana Martins Marques, que eu amo demais também. Clarice Lispector é a minha musa eterna, clássico, perfeito, está sempre comigo, leio sempre, e toda vez que eu leio é uma sensação diferente. Álvaro de Campos, gente, é muita gente, enfim, vou deixar essas só, são os que eu estou sempre relendo, só, que eu estou sempre relendo e vale muito a pena, se vocês lerem também, vocês vão amar muito para quem está ouvindo. Eline, seu. Eu vou deixar. Então, eu vou pegar esse gancho da religião que a Débora falou, sobre a questão que ela falou, né, dela ver hoje Deus com um pensamento mais racional e tal. O Jesus Histórico é o nome do livro. E é do José Antônio Pagola. O que o Pagola faz? Ele não fala de Jesus de um modo assim divino, místico. Ele faz um estudo social da figura jesuana, como ele fala. Então, quem era Jesus? Jesus era um filho de um marceneiro, e daí ele faz um traçado
da estrutura familiar de José, que não era monogâmica, né? Porque ele era um patriarca. E aí ele vai fazendo todo esse desmembramento. Foi um livro, junto com outro livro do Tyson, que é outro teólogo muito bom, que me trouxe uma proximidade muito grande com Cristo, dessa questão de pensar assim, estamos falando aqui olho no olho, e tudo bem, ele é filho de Deus, mas eu também sou feita imagem e semelhança, e, a gente é meio parceiro aqui, cara, sabe? Tamo junto. Tamo junto. E o Pagola foi um teólogo que mudou a minha vida. Então, a minha indicação hoje é o livro do Pagola. Acho que quem quer crescer na visão cristã, independente da doutrina, se é protestante, se é católico, se é qualquer outra coisa, até nem é cristão, né? Só quer estudar um pouco mesmo. Eu acho que o Pagola é um autor fundamental. Qualquer livro que você leia dele, você sai amigo de Jesus, assim. Porque ele traz um Jesus muito humano, assim, tipo, ele tinha problema no ciático, né? Aquela coisa. Então, pedia litrão no bar. E tem um trecho que ele fala sobre o Cristo transformava água em vinho. Isso, eu ia entrar nisso. Eu queria esse tipo de amigo. E como Jesus é um profeta fora da casinha, porque que profeta é esse que transforma água em vinho, né? Tipo, que é bebida. Então, é muito interessante. Então, fica aí a minha dica. Jesus é um estudo histórico. Muito bem. A minha dica é um podcast, porque eu sou louca do podcast e porque eu não tenho tido muito tempo para ler, porque a gente está gravando 70 episódios por semana. Um beijo, Vanessa. E aí eu tô mais ouvindo podcast, porque a louça é eterna, né, gente? Então você sempre tem tempo para ouvir coisas. E eu sou há muito tempo viciada no Calcinha Larga, que é um podcast da Tati Bernardi, da Camila Frender e da Ellen. Meu Deus, eu amo demais. Nota a gente, Tati. Gente, o podcast, ele é sensacional. Assim, eu choro de rir sozinha lavando louça, assim, é muito bom. Então, teve várias temporadas. A primeira temporada foi só sobre maternidade, que foi quando eu comecei a ouvir, apesar de não ser mãe, não querer ser mãe, eu ouvia e eu achava o máximo. A segunda temporada sobre amizade e depois, sobre relacionamento, depois sobre amizade, agora elas estão fazendo uma temporada sobre trabalho. E assim, é tudo muito genial, então ouçam Calcinha Larga, que é maravilhoso. Tati Bernardi é minha Ela música. É perfeita, me identifico demais. Vocês assistiram o filme, né, inspirado no livro dela? Eu não assisti ainda. Gente, depois a louca sou eu. Eu fiquei morrendo de medo então eu fiquei morrendo de medo de ir no cinema, porque na pandemia, e eu não achei ainda nos streamings todos. Tem no Prime. Tem no Prime, eu assisti no Prime e, nossa, gente, é muito bom. Eu amei o livro. No Globoplay. Eu acho que foi no Prime mesmo que eu assisti. Eu vi no Prime. Pronto, e aí eu lembro que quando eu li o livro foi bem nessa fase, assim, né, do ano passado, e aí eu falei, nossa, ela é mais louca que eu. Adoro! Eu tenho todos os livros dela. Eu tenho todos os livros dela, eu amo mesmo. Ela nossa, eu preciso escutar esse podcast. Eu preciso, porque eu amo a Tati. Olha. E ela tem um outro podcast também na Folha, que é o Meu Inconsciente Coletivo, que é uma sessão de terapia dela com vários terapeutas diferentes. É genial, nossa, gente. Preciso, não conhecia. Adoro o podcast da Kelly. Ela é muito boa para podcast. Isso. Agora já sei. Eu vou dizer, já ouvi todos os episódios. O que você me indica agora? Isso. É só procurar, que ela tem todos. Tenho todos. Eu sou a louca dos podcasts. Então é isso, gente. Temos muito. Temos que a gente precisa liberar a convidada para ela almoçar, coitada. É verdade. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa companhia, desse nosso papo. Mais uma vez, a gente agradece a companhia da Débora. Volte sempre, Débora. Gente, foi ótimo. Espero vocês aqui no Recife pra gente tomar uma cerveja e conversar mais. Que a conversa foi muito boa, meu Deus! 1 hora e 10 minutos de conversa e eu queria conversar mais. Eu já tô comprando a minha passagem já. Depois fechou. Endereço. Fechou, pode deixar. Já vamos aproveitar para colocar os livros em dia até lá, daí a gente tem novas indicações. Isso. Os podcasts e os livros, né? Isso. Nossa Senhora. E filmes e séries, e meu Deus. Tudo.
Vamos trocando. Obrigada pelo convite, pelo papo que foi ótimo. E a gente marca outras conversas. E quero live com vocês também. É só chamar. É só chamar que a gente vai, porque a gente é exibida, a gente gosta. Adorei. Gente, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. É @sonhosdoavesso. A gente vai estar sempre por aqui com convidados incríveis como a Débora, falando de todo tipo de assunto. E você pode mandar sua sugestão. É só entrar em contato com a gente e dizer o que e quem você quer ver por aqui nos próximos episódios. Não esquece de seguir também as nossas redes sociais pessoais. Façam dicção em casa, criança. Eu sou a @li_carrano. Eu sou @KellyCadanos. E esse podcast é uma produção do nosso amado Regra dos Terços. Segue também nas redes sociais. A produção é da Vanessa Alves, que manda e desmanda na nossa vida, na nossa agenda, em tudo que a gente faz, basicamente. Já entreguei meu livre-arbítrio pra Vanessa, ela que tá cuidando. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.